Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila da disciplina de História. Hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 3 da apostila, onde estamos trabalhando com o tema Grécia Antiga. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a polis de Atenas. Bom, sempre que a gente está falando de polis, a gente está falando então de uma antiga cidade grega. Logo, podemos compreender que Atenas é uma antiga cidade grega. Antes de mais nada, vou pedir para vocês, por favor, abrirem a apostila na página 282. Aqui eu tenho um recorte da página da apostila, onde nós estaremos lendo juntos. Vamos lá, então. A polis de Atenas. Outra importante polis da Grécia Antiga foi Atenas. Essa cidade, fundada pelos jônios no século X a.C., era um forte centro de comércio marítimo. Bom, pessoal, os jônios eles foram uma das primeiras sociedades a habitar a Grécia, tá? Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens, entre elas comerciantes egípcios, fenícios e babilônios. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos, Ou seja, pessoal, devido ao grande comércio marítimo realizado em Atenas, atraía diversos povos, promovendo então uma grande diversidade, um grande encontro cultural, Cada povo então com a sua cultura, reunido então, principalmente no Porto de Pireu, reunidos para estar realizando aí o comércio. Ainda na página 282, vamos continuar então a nossa leitura. O governo da aristocracia. Antes de se tornar um movimentado centro comercial, Atenas era uma cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais, chamados eupátridas. Então, os eupátridas, eles eram aí os donos de terras, tá? Então, antes de explorar o comércio marítimo, Atenas era então governada pelos eupátridas. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros jônios, fundadores das cidades, e se achavam os melhores, ou em grego, aristói. Daí surgiu o termo aristocracia. Os eupátridas, ou aristocratas, eram donos das terras mais férteis e possuíam o poder político e militar da polis. Então, eram os aristocratas, que governavam toda a cidade, toda a polis. Grande parte da população de Atenas era constituída pelos georgoi, os pequenos proprietários das terras, que levavam uma vida bastante difícil, ou seja, a maior parte da polis, a maior parte da cidade, referia-se então aos pequenos proprietários da terra, tá? Os aristocratas eram uma minoria, porém era uma minoria que detinha o poder e as melhores terras, tá? A maioria ficava com as terras menos férteis e não tinha um poder político sobre a polis. Como suas terras não eram tão férteis, muitas vezes suas colheitas eram ruins. Com isso, eles precisavam pedir empréstimos aos ricos aristocratas. A garantia do negócio, caso não pagassem o dinheiro emprestado, era passar a posse da sua propriedade ou se entregar como escravo dos aristocratas. Além disso, aos pequenos proprietários de terras não era permitido participar das decisões políticas de Atenas. Então, pessoal, como já havia comentado, a maioria da população, da polis de Atenas referia então aos georgóis, tá? Que seria uma parte que não detinha muito poder, não possuía muitas terras, as suas terras não eram tão férteis, o que levavam a recorrer empréstimos aos aristocratas, tá? E se esses empréstimos não fossem pagos, muitas vezes eles tinham que se entregar, para pagar suas dívidas e viravam então mão de obra escrava dos aristocratas.
Vamos adiante. Ainda na página 282. Trabalhadores livres e escravos. Comerciantes e artesãos, entre eles tecelões, ferreiros e ceramistas, formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas. Ou seja, além daqueles trabalhadores rurais, né, que trabalhavam na lavoura, tinham os comerciantes e os artesãos na polis de Atenas. Apesar de terem uma importante participação na economia da polis, eles não podiam participar da política da cidade. Ou seja, a política da cidade, né, quem detinha aí toda a administração, todas as decisões políticas eram os aristocratas, tá? Nem os comerciantes e os artesãos poderiam se impor, poderiam tomar decisões junto aos aristocratas. Eram os aristocratas que comandavam a cidade. Observe a imagem ao lado, que representa o trabalho de um artesão grego. Aqui a gente tem, né, uma cerâmica, um vaso cerâmico, em que está ilustrado, né, um artesão grego trabalhando, tá? Vaso do século V a.C., que representa um sapateiro grego medindo o tamanho do pé de outra pessoa para reproduzir um calçado. Então aqui é um outro tipo de trabalho, né? Um outro tipo de participação econômica, né? Que esse cidadão tinha na polis de Atenas. Então a gente poderia encontrar os aristocratas, né? Os georgóis e os comerciantes e artesãos. Adiante, na página 283. Críticas ao domínio político da aristocracia. As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta de 700 anos antes de Cristo, entre os hoplitas. Os hoplitas, pessoal, eram soldados da infantaria, responsáveis pela defesa da polis. Os hoplitas, então, eles trabalhavam para os aristocratas como soldados de defesa, tá ok? Vamos adiante. Assim como na política, os aristocratas eram os comandantes hoplitas, os quais possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelos desempenhos nas batalhas. Naquela época, a economia ateniense passava por transformações, pois estava ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis. Com isso, bens como gado, tecidos e objetos em geral passaram a ser muito valorizados, criando a possibilidade de enriquecer os comerciantes. Já a terra, que era a principal riqueza da aristocracia, estava sendo desvalorizada. Ou seja, pessoal, antes, quem detinha o poder era quem detinha as terras mais férteis, né? Os aristocratas. Só que com o passar dos anos, o comércio foi valorizando-se, né? Foi aumentando, possibilitando então que os comerciantes também pudessem acumular riquezas, né? Sendo aqui então, como diz aqui o texto, a terra, que era a principal riqueza da aristocracia, estava sendo desvalorizada. Estava então ganhando aí, digamos, um concorrente comercial. Vamos adiante. Página 284. A Revolução Hoplítica. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange com os aristocratas. Nas falanges, os hoplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois estavam lutando com os mesmos objetivos, defender Atenas. Esse sentimento foi aos poucos crescendo, fazendo os hoplitas, que não eram de origem aristocrata, questionarem o domínio político da aristocracia ateniense. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecida como Revolução Hoplítica, foi fundamental no processo de mudanças no modo de organização política de Atenas. Vamos lá, ainda na página 284. Revoltas populares em Atenas. Na época da Revolução Política, era muito grande a desigualdade social na polis de Atenas, e assim como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com
o domínio político da aristocracia. Por isso, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, trabalhadores em geral se revoltaram, causando uma série de conflitos e exigindo mudanças nas leis da cidade. Para tentar controlar a insatisfação popular, os aristocratas criaram um cargo de legislador para que ele registrasse as leis de Atenas. Solon tornou-se o principal legislador ateniense e, no começo do século VI a.C., realizou reformas políticas e sociais importantes, entre elas o fim da escravidão por dívida, o aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos e a criação de instituições como Conselhos dos 400, Assembleia Popular, em que se reuniam todos os cidadãos, e o Tribunal Popular de Justiça. Contudo, para assumir cargos públicos, Solon determinou que fossem obedecido o critério de renda. Assim, apenas os mais ricos poderiam exercer os cargos importantes. Bom, vamos lá então. Vamos retornar aqui. Devido aí então ao grande aumento do comércio, né, os comerciantes puderam criar seu próprio exército, né, com os hoplitas. Com o aumento do comércio, né, os comerciantes criaram riquezas e puderam se armar melhor, né, puderam criar uma estrutura um pouco mais igualitária dos aristocratas. E com isso eles puderam expor a sua insatisfação com a forma que era governado Atenas, né? Por quê? Os aristocratas, eles detinham todo o poder, né? Quando alguém não pagava a sua dívida, eles pegavam essas pessoas como escravos e tudo mais, né? O que aconteceu? Os comerciantes, insatisfeitos com esse governo, eles se manifestaram contra, né? O que foi chamado então de Revolução Hoplítica. E através dessa revolução, né, o povo então conseguiu aí se impor um pouco, né, diante aí do governo aristocrata, né? Então, diante então da revolta, como era administrado Atenas, o povo se uniu, né, através da eleição, da eleição de um legislador, né, para criar leis, para deixar então as coisas pouco mais igualitárias na polis de Atenas, tá? O primeiro então legislador foi Solon, tá? Ele foi então responsável por criar leis e que estabelecessem alguns critérios a serem seguidos na polis de Atenas, tá? As coisas, digamos que melhorou um pouco, né? Mas a desigualdade ainda habitava, né? Pois somente quem tinha muito dinheiro poderia participar das decisões políticas da cidade de Atenas, tá? Bom, por enquanto é isso, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês realizarem essas 3 atividades no caderno de vocês. Depois que vocês realizarem essas atividades, vou pedir para vocês, por favor, mandarem fotos pelo e-mail, tá? E se tiverem dúvidas, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Então são 3 questõezinhas. Questão 1. Como era Atenas antes de tornar um movimentado centro comercial? Quais atividades as pessoas estão realizando nos vasos representados na página 282? Realize um desenho que represente um hoplita, como o da página 284. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá? Até mais, até a próxima aula.